Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, nós vamos começar mais um livro de profetas. O episódio anterior a gente leu o primeiro profeta da nossa leitura toda aí de Bíblia, que foi Jonas. Então, hoje nós vamos ler Amós. A leitura será Amós de 1 a 5. E no final a gente vai fazer a nossa análise, né? Para ajudar ainda mais no entendimento bíblico sobre tudo que a gente vai ler hoje, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Amós 1. Julgamento contra os vizinhos de Israel. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque debulhou Gileade com instrumento de ferro, porém fogo na casa de Azael, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a tranca da porta de Damasco, destruirei os habitantes do vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo de Arã irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, que consumirá as suas fortalezas. Destruirei os habitantes de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o soberano Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, e não se lembrou da aliança entre irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu o seu irmão e reprimiu toda a compaixão por ele, porque a sua ira dilacerou continuamente e manteve o seu furor para sempre. Porém fogo em Temã, que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, que consumirá as suas fortalezas em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos em um dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor:
Por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Amós 3. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Dentre todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge na sua toca se nada capturou? Cai o pássaro em uma armadilha no solo que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e nas fortalezas do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam nos seus palácios o fruto da violência e da destruição. Portanto, assim diz o soberano Senhor: um inimigo cercará o país. Ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor: como o pastor arranca da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o soberano Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Amós 4. Israel manteve-se rebelde. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis.
Cada um de vocês sairá pela brecha do muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Lamento e chamado ao arrependimento. Ouça esta palavra, ó povo de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída está a Virgem Israel, para nunca mais se levantar. Abandonada na sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor: a cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará apenas com 10 do povo de Israel. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele interromperá como um fogo entre os descendentes de José. Devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz das densas trevas alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a pagar impostos de trigo. Por isso, embora tenham construído mansões de pedras lavradas, não morarão nelas. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei como são numerosas as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo
recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse na sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Não será o dia do Senhor um dia de trevas, não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade? Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Pelo contrário, vocês carregaram o seu rei Sicut e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Eita glória! E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. A leitura aí de um profeta que não deu só a profecia de uma frase, como foi em Jonas aí. Ele profetizou sobre todo Judá, sobre todo Israel e dando de dedo, vamos dizer assim, né? É legal da gente observar, né, desde o comecinho ali de Amós, desde o capítulo 1, a gente entende por que a gente está lendo Amós, né? Porque ele já começa falando ali que ele escreve isso, né? Ó, ele fala ali já no versículo 1 mesmo. Recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então, nas últimas leituras que a gente fez sobre os reinados que estavam tendo, né? Realmente se passa nesse mesmo período. Então, por isso que agora a gente está lendo sobre Amós, né? E ver o que esse profeta está falando para esses reis, né? Que estavam ali. Porque a gente viu como esses reis vinham vindo, né? Principalmente sobre o reinado que tinha em Israel, que era um reinado que o tempo inteiro falavam assim, né? Tal rei não agradou novamente a Deus porque o seu coração era igual o do rei Jeroboão, que Seguir os passos de Jeroboão, Jeroboão, né? né? E o que Jeroboão fazia? Ele adorava é, ídolos, né? Feito de prata, era bezerros, né? Bezerros de De prata, de ouro. ouro. Então sempre era sobre isso. E aqui Amós, né? Ele usa uma linguagem poética. Então é bacana da gente ver isso que o tempo inteiro não é uma linguagem decorrida, assim, né? Não é uma leitura que você vai decorrendo, contando uma história, não. É sempre uma linguagem ali, de certa forma, poética. E ele vem falando, né? Ele começa ali falando o julgamento dos povos vizinhos de Israel.
Então, a gente vê ali, né, no capítulo 1, o tempo inteiro ele falando, né, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4. Então, tem duas vertentes sobre esse uso dessa linguagem dele, né? Por 3 transgressões e ainda mais por 4. Tem uma visão um pouco assim que 3 mais 4 é 7. Então, esses lugares estavam tendo a plenitude do pecado. Eles estavam pecando, tipo assim, de forma muito intensa. Mas também fala que essa linguagem é uma linguagem tirada de Provérbios. Que em Provérbios usa essa mesma linguagem. E eu ainda acho essa visão um pouco com mais sentido. Porque Provérbios já tinha sido escrito. Ele foi escrito por Salomão. Então, aqui Amós, eu acho que ele se baseou um pouco na linguagem de Provérbios que Salomão fez, né, para escrever aqui o livro dele, né. Toda a linha teológica entende que Amós foi escrito por ele mesmo. Então, o autor de Amós é Amós, né? E daí ele começa falando ali, então, que todos os vizinhos de Israel vão pagar, vão ser punidos pelas coisas que estavam fazendo. Então ele começa falando de Damasco, depois ele vai falar De de Gaza. Gaza, Tiro, Edom, que mais? Amon, depois Moabe, e o tempo inteiro falando, né? Ó, vocês vão pagar por isso, pelas coisas que vocês estão fazendo, né? E daí, ali no versículo 6, né? Ele começa falando, no capítulo 2 versículo 6 ele começa já falando sobre Israel. Então, daí ele, né, falou de todos os vizinhos ali, né, o que os vizinhos de Israel faziam, e ali do capítulo 2 versículo 6 em diante, ele começa a falar sobre o próprio povo de Israel. E o versículo 4 e 5, né, o julgamento só contra Judá, porque Judá era só uma tribo ali, né? Era Judá e Benjamim, mas Benjamim era dentro ali de Judá. Então, por isso que é um julgamento menor, porque lembrando que quando começou, né, Jeroboão reinar logo após de Salomão, houve essa separação aí de reinados, não virou tudo Israel como era antigamente, né? Israel ficou ali as 10 tribos, né? E as outras duas, que era Judá e Benjamim, ficou tudo no poder, vamos dizer, de Judá. Então, por isso que só teve essas duas profecias ali em cima de Judá. E agora de Israel já esse montão ali, né? Exato. E mesmo que é curtinho, né, é pesado o que está escrito ali referente ao povo aos judeus também, né, a tribo de Judá, né? Ele fala: "Por que rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos? Porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém fogo em Judá e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém." Então, tipo assim, aqui a gente está vendo, de certa forma, que ninguém vai escapar da justiça de Deus, né? Então, ao decorrer, né, da leitura, a gente vê que é uma profecia realmente ali de castigo para o povo, né? E a gente está lendo essa profecia, mas daqui a um tempo a gente vai ver realmente essa profecia acontecendo. E não vai ser só Amós que vai falar sobre essa profecia, vão ter outros profetas que vão voltar falando sobre essa profecia. E essa profecia mais para frente se cumpre quando vem, né, surge aí a Babilônia, que ela vai consumindo, né, vai é, destruindo os países em volta de Israel, depois Judá, mas tudo que está escrito aqui, né, e tem até uma parte ali, né, que fala ali no capítulo 4 já no versículo 2 ele fala, né? O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. E a gente vai ver, né? E depois ele fala, ó, cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon. Então, tipo assim, é legal só da gente ver tudo isso era uma profecia que, né, Amós estava dando ali para o povo, falando para o povo. E a gente vai ver depois esses detalhes sendo cumpridos, né? Então não é só aqui um uso figurativo, mas de fato isso vai acontecer. E me chama um pouco a atenção também que assim a gente viu no episódio anterior Jonas indo falar pro pessoal de Nínive.
E o pessoal de Nínive, eles se arrependem, né? Sem ali a orientação de Jonas. Jonas não fala para eles, né? Tipo, se arrependem, povo. Ele só fala, olha, vocês estão em pecado, vocês estão em um pecado grave e Deus vai acabar com Nínive em 40 dias. E o povo, por si só, acredita naquilo, né? Acredita no que Jonas está falando e se arrepende de todo o coração. E eles usam sacos, né? Jogam pó Jejum. na cabeça, faz o jejum deles, né? E Deus reconhece aquilo, vê aquela humilhação do povo, vê que eles realmente creram naquilo e Deus se volta, né? Não destrói Nínive. E aqui a gente vê, tipo, Amós falando sobre profecias do que ia acontecer com outras regiões, mas falando também com o povo de Israel e sobre o que o povo de Israel estava fazendo. E fala, né, Israel, igual no capítulo 4 fala, Israel manteve-se rebelde. Então, Israel não escutava muito o que os profetas estavam falando. A gente vai ver outras leituras que haviam também os falsos profetas, falando assim, olha, essa destruição aí que estão falando não é desse jeito, não. A gente vai ficar só 2 anos. Vai ser... Eu acho assim, legal que no capítulo 4 o tempo inteiro, Amós está falando assim: olha, Deus deixou vocês passarem fome, Deus mostrou que a colheita de vocês não teve futuro, vocês passaram sede, tudo isso para vocês voltarem para Ele, e mesmo assim vocês, tipo, estão nem aí, né? É muito aquela frase, né? Deus te chama pelo amor e pela dor. Então o povo de Israel já tinha sido chamado pelo amor, né? A gente leu aqui falando assim que Deus fala, né? Entre todos os povos eu escolhi você, Israel, para libertar do Egito, né? E eu cuidei de você, dei tudo. E agora, né, você desvia totalmente do caminho e eu deixei você passar dificuldade. Foi por minha causa que vocês passaram fome, foi por minha causa, né? Ele fala aqui, ó, igual no 4:7. Também fui eu nesse caso o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Também fui eu quem retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve, secou. Então ele vai falando, tipo assim, eu chamei a atenção de vocês, eu estava tentando mostrar para vocês se arrependerem, mas mesmo assim vocês então é bacana da gente ver tudo isso, né? Toda essa. Até o capítulo 5 ali, ele continua falando sobre o lamento pelo castigo do povo, continua falando ali sobre Israel, né? O que Israel fez, o que vai acontecer com toda essa região, tanto Israel, Judá, como os vizinhos. E é isso. E Deus continua, né, chamando a todo tempo para o arrependimento, porque é como Jonas falou, né, no episódio anterior ali. Deus, ele é amor, ele gosta, ele quer, ele se arrepende, ele não quer fazer o castigo. Tanto é que ele até falava, eu estava indo para Tirce porque eu sabia que você não ia maltratar Nínive assim. Só que o que, que Deus deseja, né? Que o profeta vai, fala e as pessoas reconheçam e se arrependam. E aí, no 4 ele coloca ali que Israel manteve-se rebelde. No 5 ele ainda continua chamando para o arrependimento, né? E depois ele vem ali e fala: odeiem o mal, amem o bem, façam isso, né? Vocês já me viram, né, sobre tudo que eu faço. Só que mesmo assim, o povo de Israel igual o Joyce falou, acaba acreditando no que é gostoso para o ouvido, né? Vem os falsos profetas falando que não, fica tranquilo, vai durar pouco. E aí a pessoa o quê? O que esse outro tá falando aqui é melhor do que esse aqui, então eu vou preferir aquele ali. Só que se esquece de como Deus é, sabe? Então, às vezes, a gente precisa sim abrir os nossos olhos e não querer ouvir só o que nos agrada, porque às vezes, né? Nem tudo que reluz é luz, gente. A gente às vezes pode sim ser enganado. Só que por isso que Deus vai mandando o quê? Profeta para ir alertando, para ir chamando para o caminho. Só que Israel, né? A gente vai ver aí nos próximos episódios o quanto Israel vai se fechando. Então, esse é o primeiro momento onde a gente está vendo aqui a profecia sobre o exílio. Isso também é famoso na Bíblia, muitas pessoas já ouviram falar que Israel ficou exilado, né, pela Babilônia, e aqui Amós está indo anos antes avisando sobre. E só para encerrar, eu acho bacana da gente ler novamente ali só Amós 5:24.
essa é uma passagem muito até famosa, eu não conhecia, mas né, ela é famosa, e foi Martin Luther King que usou essa passagem. Então ali ele realmente é um clímax, né, de toda a leitura que a gente estava lendo. Que ele fala ali, começa em Amós 5:22, falando: mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, tipo assim, é legal da gente só observar esse finalzinho, né? Que Deus, ele ainda a misericórdia dele é tão grande que ele fala assim, olha, não me interessa, não quero saber, vocês não querem, eu não quero a música de vocês, eu não quero o louvor de vocês, eu não quero os holocaustos de vocês, eu não quero nada, eu só quero que vocês voltem. É a retidão. O que ele fala aqui? Em vez disso, corra a retidão. Ele quer realmente o quebrantamento do coração. Tipo assim, a gente fala assim, nós erramos, nós queremos fazer o certo, porque é muito legal da gente observar, não é sobre os nossos atos, não é sobre o que eu vou dar de dízimo, não é sobre aqui, né, o holocausto que eu vou fazer, não é sobre, eu vou ficar lá trabalhando na igreja agora. Não é sobre isso, não é sobre o que você faz, mas é sobre o seu coração quebrantado. Então ele fala, em vez disso, corra a retidão. Tipo, se quebrante, né? Busque a Deus ali, né? E a justiça como rio perene, né? E O o que rio que é esse perene. rio perene? É É. um rio que não para, ele sempre, o tempo inteiro, né? Ele não é um período, na seca ele corta, né? E na chuva ele volta a funcionar. Não, ele é uma justiça eterna, né? Então, era uma das coisas que Amós, né, vinha ali falando para o povo. Vocês estão, tipo assim, pisando nos pobres, os ricos estão morando lá em mansões, em casas de pedra, ele usa essas palavras, né? Mansões feitas de pedra e essas mansões vão ser todas destruídas. Vocês aí estão vendendo pessoas por um par de sandálias. Então, tipo assim, era nisso também que ele estava trazendo ali nessa reflexão. E puxando o gancho aí do que você está falando também sobre o que o Senhor deseja, né? Até mesmo que Martin Luther King citou, né? É esse pedaço ali de Amós 5, do 18 até o 27, né? Até o finalzinho, ele se chama O Dia do Senhor Será as Trevas, porque até é algo assim que a gente fica olhando que acha que o dia do Senhor vai ser assim maravilhoso, né? Tanto é que ele fala ali, você acha que vai ser cheio de luz? Vai ser de trevas, né? Vai vir escuridão. Porque vai ser o julgamento. Então pensa só num julgamento aonde o Senhor toda hora fica, ei, volta para mim, ei, larga Baal, larga Betel, larga essas adorações de vocês, não sigam o que Jeroboão fazia. Então é ilusório, né? Vamos dizer assim, para o povo de Israel achar que o dia do Senhor vai ser só de glória, só de festa, porque ele estava se entristecendo. Tanto é que quando termina ali essa parte do dia do Senhor, ele fala que ele vai levar cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome o Deus é dos exércitos. Então ele vai vir o que? Julgar. Então esse vai ser o dia do Senhor, onde ele vai julgar aquele povo. Então Amós vem trazendo aí o momento do exílio, né? Onde vai vir a Babilônia, vai exilar todo mundo e você vai ver isso nos próximos episódios, né? Porque é agora que está começando a ter essa profecia sobre o exílio. E esse é um momento até que um tanto famoso, né, da Bíblia, porque Israel é o povo escolhido do Senhor, mas mesmo assim ele passou por vários perrengues aí, várias provações. E a gente vai ver isso, né, mais para frente, vai ver que falsos profetas tentaram desviar aí a visão do povo de Israel sem ouvir os profetas realmente de Deus, mas ouvindo os falsos profetas de que isso não ia durar muito tempo e que não, que tudo isso aí não ia acontecer. Porém, né, o que Deus fala, Deus vai fazer sim. Só que a intenção de Deus ali era mandar Amós e acontecer a mesma coisa que Jonas, né, o povo se arrepender lá em Nínive. Mas não foi isso que está acontecendo. Então, você vai ver nos próximos episódios
aonde isso vai levar, né? Eu já te convido para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado quando a gente compartilhar com vocês os próximos capítulos, porque o próximo a gente vai finalizar o livro de Amós, então a gente vai ler Amós de 6 a 9, tá? Então esteja com a gente no próximo episódio. Um beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!